Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje nós daremos continuidade ao tema Tenho Vícios, e daí? Esse tema foi abordado durante o mês de agosto, numa série de 3 programas com a participação do Dr. Antônio Carlos Bandeira. E porque nós entramos no mês de setembro e a pedidos deveríamos abordar temas relativos ao suicídio, nós demos uma pausa e estamos hoje retornando para fazer a segunda parte do programa, por assim dizer, quando nós respondemos as dúvidas, as perguntas que os ouvintes nos enviam. E eu adianto que houveram muitas perguntas, é um tema realmente palpitante, que mexe com todos nós, porque quem não temos algum vício? Porque quando se fala em vício, leva-se apenas para as questões do uso de substâncias. Mas existem outros vícios também. Mas você já pode enviar suas dúvidas, perguntas, sugestões de temas para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou ligar diretamente no nosso fixo aqui no estúdio, enquanto o Claudinho está nele, no 64 3014 4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí,
Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Mineiros e Rádio Portal da Luz da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu convido a todos para que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus, a fim de agradecermos por mais essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma semana de trabalho, de aprendizado, no momento onde o planeta passa por uma situação que nenhum de nós é capaz de garantir que estaremos juntos na carne daqui a uma semana. Lembrando de todos aqueles que sofrem em toda e qualquer situação, pelos seus familiares e amigos, pelos que já partiram dessa vida material de retorno ao plano espiritual. Que Jesus possa iluminar e abençoar a cada um. E também nos inspirar e nos abençoar em mais um programa. Louvemos a Deus, em seu nome, damos por aberto o programa dessa tarde. Em busca de prazer imediato, muitos acabam se deixando levar pelos vícios e suas tristes consequências, prejudicando a si mesmos e aqueles que os cercam, sem se dar conta do tamanho mal causado. Quantas histórias angustiantes conhecemos de perto ou tivemos notícias? Vícios de todos os gêneros que atingem adultos e jovens parecem trazer uma sensação de contentamento momentâneo, mas na realidade causam um enorme desastre, tanto físico quanto emocional, mas principalmente espiritual. Por isso necessita ser evitado e combatido. Do ponto de vista abrangente da doutrina espírita, compreende-se que não se trata de uma luta fácil, mas essencial para a conquista de um novo homem, mais maduro espiritualmente e livre das prisões da ilusão. Porém, cabe a cada ser lutar para sua transformação, permitindo que a luz esclarecedora do Cristo possa atuar como agente preventivo e recuperador dos maus hábitos adquiridos por séculos de cegueira espiritual. Começando então a nossa primeira pergunta. O ouvinte questiona: qual a visão espírita sobre os vícios? Segundo os espíritos, o vício é o principal sinal de atraso espiritual. Isso se dá porque entre a animalidade, que é o estágio que nós estamos, até a angelitude, que é o estágio para o qual caminhamos, de pureza de espírito, existe um gradiente, existe um leque de gradações, onde, desde o espírito mais próximo dos instintos, até o espírito mais próximo das emoções, quanto mais apegado à matéria, quanto mais apegado às sensações, mais animalizado, mais imperfeito, mais atrasado espiritual é um indivíduo. E quando nós dependemos de substâncias, ou quando nós temos outras atitudes menos nobres, isso denota, naturalmente, que nós estamos um pouco distantes ainda dessa angelitude. Sem dizer ainda que ter vícios é se manter escravo de alguma coisa. No mundo onde as pessoas gritam liberdade aos sete ventos, que vivem, que lutam para ter a sua independência e a sua liberdade, é um tanto quanto contraditório e paradoxal imaginar alguém viciado. Porque quando se tem um vício, a pessoa não tem paz. Para onde ela for, ela leva a necessidade do uso daquela substância. E isso a torna escravo de si mesmo. Por fim, a doutrina espírita desaconselha os vícios por conta das consequências que eles causam em nosso corpo, no primeiro lugar, no nosso perispírito, no segundo momento, no nosso psiquismo, no terceiro momento, trazendo condições, mazelas, enfermidades, transtornos de toda ordem.
Portanto, tendo a noção dessa situação, a doutrina espírita naturalmente desaconselha os vícios. Pergunta de número 2. Videogame é um vício? De acordo com a nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a conhecida CID-11, que tem previsão para entrar em vigor em 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagnosticado e tratado por profissionais de saúde mental. Sintomas como o aumento da prioridade dada aos jogos, que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas de interesse da vida pessoal e social, a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como a duração e a frequência das sessões, a continuidade do vínculo com jogos, mesmo com consequências negativas, como o impacto na vida profissional, educacional, social e familiar, serão os primeiros a serem observados e tratados. De acordo com a psiquiatra Júlia Massado Curri, pesquisadora do Centro Regional de Referências em Drogas da Faculdade de Medicina da UFMG, ainda que a dependência não seja química, como no caso das drogas, o modo como ela afeta o indivíduo é similar. Da mesma maneira que um dependente químico precisa usar uma dose cada vez maior para atingir o mesmo prazer, desenvolvendo o que chamamos de tolerância, acontece com os dependentes de jogos ou tecnologia, explica a pesquisadora. No caso dos jogos, a tolerância leva o indivíduo a passar intervalos de tempo cada vez mais longos jogando. Outra similaridade entre as dependências é a abstinência. Irritabilidade, ansiedade, insônia e até mesmo tremores podem aparecer quando essas pessoas ficam afastadas dos jogos por longos períodos. Todos esses sintomas também são observados em usuários de drogas, segundo Júlia. Isso ocorre devido à liberação de dopamina, o hormônio do prazer no cérebro. E isso que para as pessoas com predisposição leva à dependência. Inicialmente ela vai em busca dessa liberação de dopamina para sentir prazer novamente, para diminuir os sintomas de abstinência que ela sente quando se afasta da atividade. Quanto aos fatores de predisposição, a pesquisadora explica que a dependência de jogos afeta predominantemente indivíduos do sexo masculino. Além disso, há 2 traços de personalidades predominantes: o de personalidade impulsiva, que busca sensações nesses casos. As chances de ela procurar uma atividade como essa e se encontrar numa situação de dependência são maiores, pois essas pessoas têm maior dificuldade de controlar os impulsos e adiar o desejo pela sensação de recompensa causada pela liberação da dopamina. Então, como tratar? Ao identificar um comportamento vicioso, deve-se sempre procurar um profissional de saúde mental. De acordo com a pesquisadora Júlia Curri, existem 3 pilares para o tratamento do vício em jogos. O primeiro, a psicoterapia. A terapia cognitiva comportamental pode ajudar o paciente a identificar os motivos que levam no início do comportamento, bem como os gatilhos, porque muitas vezes as pessoas se afastam do jogo, mas passam por lugares que a lembram da atividade ou continuam com os mesmos amigos. Com isso, ela tem chance de sofrer uma recaída. O segundo, a psiquiatria. Esse tratamento se dá pela prescrição de medicamentos que ajudam a reduzir a impulsividade, a agressividade e a controlar os sintomas da abstinência. Assim, é possível ajudar o paciente a passar pelo período de afastamento e a manter o tratamento sem sofrer recaídas. Por fim, os grupos de apoio. Existem grupos de apoio, como os jogadores anônimos, que propiciam encontros para os familiares dos dependentes, que são pessoas que também sofrem muito em função do vício de um ente querido. Assim como acontece com as dependências químicas, a dependência comportamental também tem altas chances de recaída. E mesmo com tratamento,
o estímulo para continuar a atividade em níveis nocivos continua alto. O dependente sempre vai ter consigo uma doença, pois a dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental, é uma doença crônica, ou seja, nunca se cura. A pessoa pode ficar vários anos, até mesmo a vida toda, sem ter contato com o vício, mas ela continua predisposta. Pergunta de número 3. Na semana passada, houve um apagão global das principais redes sociais, entre elas o WhatsApp, levando prejuízos a diversas pessoas que utilizam essa ferramenta para trabalhar. Mas talvez o maior prejuízo foi psicológico para milhões de pessoas que já não conseguem ficar sem suas redes sociais, principalmente o Instagram. Conheço muita gente que se desesperou pelo simples fato de não poder usar normalmente seus celulares, sobretudo falar com seus contatos. E eu pergunto, existe vício em celular? Se sim, quais os sintomas e as consequências? Bem, se uma pessoa se sente agoniada quando o seu celular vibra e sai correndo para ver se alguém curtiu ou comentou seu último post no Facebook, ou se ela começa a responder e-mails de trabalho antes mesmo de levantar-se da cama, ou ainda se o ícone de bateria fraca a deixa tremendo de medo, é provável que essa pessoa esteja sofrendo com a nomofobia. Nomofobia é um termo que descreve um medo crescente no mundo de hoje. O medo de ficar sem um dispositivo móvel ou além do contato por telefone celular. A nomofobia está em toda parte nos países industrializados. O estudo realizado por YouGov constatou que cerca de 58% dos homens e 47% das mulheres sofrem de nomofobia. E outros 9% se sentem estressados quando seus celulares estão desligados. O estudo envolveu a participação de 2.163 pessoas. 55% dos entrevistados citaram manter contato com amigos ou familiares como a principal razão pela qual ficam ansiosos quando não podem usar os seus telefones celulares. O estudo comparou os níveis de estresse induzido pelo caso médio de nomofobia com os do dia do casamento e das idas ao dentista. Segundo os estudos, entre os alunos do ensino médio e universitários, está em franca ascensão. Dizem as pesquisas que o número crescente de jovens agora toma banho com celular, ou que um adolescente médio prefere perder um dedo mindinho do que um celular. E ainda, um percentual crescente prefere utilizar mensagens de texto do WhatsApp ou do Twitter em vez de falar com outras pessoas. Esse vício é um risco crescente para a sociedade, principalmente o vício em smartphones, que não mostra sinais de desaceleração, independentemente da idade, e embora possa parecer bobo, eu e você e tantos outros podemos realmente estar viciados em algum tipo de dispositivo móvel e sofrer com as implicações reais desse quadro. A média de horas diárias gastas em celulares pelos brasileiros é a mais alta do mundo, 4 horas e 48 minutos. Os dados são de um levantamento da empresa de estatísticas Statista e são referentes ao ano de 2016 ainda. Cerca de metade dos adultos verifica o telefone pelo menos várias vezes por hora. Quase 1 em cada 10 pessoas admite usar o telefone durante o sexo. Quando você combina nomofobia com carros, as coisas ficam ainda mais assustadoras. Nos Estados Unidos, entre os motoristas adultos, mais de 27% afirmam enviar mensagens ou ler algum texto enquanto dirigem. Entre os jovens adultos, esse número chega a 34%. No Brasil, a realidade não é diferente. Qual é o problema de interagir com o teu telefone em um sinal vermelho ou quando o tráfego é pesado? Aparentemente nenhum. No entanto, considere o fato de que as mensagens de texto durante a condução deixam um acidente 23 vezes mais provável, o que pode colocar em risco a sua vida e de outras pessoas. Mas, enfim, quais são os sintomas da nomofobia?
Talvez seja errado chamar isto de fobia, pois uma fobia é geralmente um medo irracional. E essa angústia que sentimos quando estamos sem o nosso celular, neste admirável mundo conectado, é quase natural e talvez um sentimento compreensível. Mas, de qualquer forma, para 66% de nós, estar com o telefone em todos os momentos é uma obsessão cada vez mais recorrente. Se você acha que pode sofrer de nomofobia, confira os sinais de alerta. Primeiro, incapacidade de desligar o seu telefone. Segundo, verificar obsessivamente chamadas perdidas em e-mails ou textos. Terceiro, constantemente carregar a bateria do celular. Quarto, conferir obsessivamente redes sociais e principalmente o WhatsApp. Quinto, demonstrar irritação ao estar em locais sem conexão Wi-Fi. E, por fim, ser incapaz de ir ao banheiro sem levar o seu celular com você. O número de pessoas afetadas pela nomofobia também foi revelado por um estudo da Security Voice e mostra um aumento em relação a um estudo semelhante há 4 anos, onde 53% das pessoas admitiram o medo de perder o telefone no último estudo. No último estudo, as 1.000 pessoas entrevistadas no Reino Unido, 66% disseram que se sentiam e que teriam medo. Quais são, então, as consequências da nomofobia? Primeiro, é importante a pessoa entender que está perdendo tempo. Segundo, a pessoa nomofóbica geralmente fica mais ansiosa. Terceiro, o excesso de celular comprovadamente causa insônia ou dificuldade de sonos. E, por fim, os filhos irão adquirir o mesmo hábito. Afinal de contas, todos aprendem pelo exemplo. Por fim, o que nós podemos fazer para evitar essa dependência digital? É importante certificar de desligar o telefone celular e experimentar conversas face a face, o famoso tete-a-tete. Ou curtir momentos de solidão totalmente desconectado. Existem 2 atividades que gosto muito de fazer, que é sair para correr ou tomar um café, ou ainda, de posse de alguma coisa, fazer desenhos. Equilibre o tempo entre o smartphone e o contato humano a cada semana. Para cada hora que você investe na frente de uma tela, invista pelo menos o mesmo tempo conversando com pessoas pessoalmente. Tente uma técnica rápida todo mês, onde você realmente passa um dia ou mais de um dia sem o computador, tablet ou telefone, para que você se sinta liberado. Coloque seu celular a pelo menos 10 metros de distância quando você dormir. Eu sei que isso você terá que levantar para apertar a soneca quando o despertador tocar. Mas é mais seguro assim, porque você não cai na tentação de ficar olhando o celular. E, por fim, bloqueie seu dia em slots, onde você gasta tempo usando tecnologia, mas talvez tenha mais períodos de tempo para uma interação genuína e orgânica com as pessoas. Pergunta de número 4. Vejo diversas pessoas falando que fumam, que bebem, ou que comem exageradamente por causa da ansiedade. Nesses casos, a ansiedade pode ser uma precursora dos vícios? Bom, para compreender essa situação, nós precisamos entender a diferença entre 4 termos: hábito, dependência, compulsão e vício. Embora seja tratado no mesmo sentido, cada uma dessas palavras são, na realidade, conceitos para explicar níveis distintos de dependência. Muitas vezes, porém, o que vemos, até mesmo nos veículos de comunicação, é o uso desses termos como se fossem sinônimos, comprometendo a qualidade da informação. A psicóloga e diretora de gestão no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
Mirela Martins de Castro Marirani, explica as diferenças entre os termos e as suas ações no organismo. O hábito é um padrão de comportamento adquirido pela repetição frequente. É uma maneira de se comportar que se tornou quase ou totalmente voluntária. Eles podem ser positivos ou negativos, como cutucar a cabeça em momentos de ansiedade ou ficar batendo o pé quando se espera por algo. A psicóloga Tamires Rulli exemplifica que tomar café todos os dias em um determinado horário é um hábito, mas que quando há uma necessidade de tomar várias vezes ao dia e não se alcança a sensação de saciedade, já se trata de uma compulsão. Segundo Rulli, o comportamento compulsivo é uma falha na função cerebral do indivíduo em que ele não reconhece a sensação de saciedade. O vício, por outro lado, é a necessidade compulsiva de fazer algo ou usar uma determinada substância. A natureza compulsiva de uma pessoa viciada se desenvolve e persiste, mesmo quando o que ele faz ou usa é prejudicial a si mesmo ou para os outros. Mariani afirma que o vício vai além da linha do hábito, porque o sofredor perde o controle de suas ações. O vício, segundo a diretora, é um termo utilizado pelo público em geral e significa o mesmo que a adicção. Já a dependência ocorre quando o corpo se adapta a uma droga ou comportamento, que suscita transtornos físicos se o uso for interrompido. Nesse caso, ocorre a perda de controle sobre o uso da substância ou comportamento. Esclarece a influência do tempo do usuário, que depende de vários fatores, dentre eles sua genética, o uso de uma droga em quantidades e frequências elevadas, que fazem o organismo criar meios de defesa, causando adaptação à droga, que, na falta, tem seu funcionamento comprometido e passa para o estado de abstinência. Mais do que definição de termos, é necessário perceber a importância que a diferenciação dos diagnósticos. Tamires Rulli conta que é sempre difícil para os pacientes assumirem que precisam de ajuda e que pode prejudicar a identificação dos problemas. Ela ressalta que o acompanhamento psicológico é fundamental em alguns casos. O uso de medicamentos prescritos por psiquiatras se faz necessário, pois ajudam a aliviar os sintomas, já que atuam no sistema nervoso central, que muda temporariamente a percepção do comportamento, o humor e a consciência do paciente. Um exemplo, então, de diferenciação resumida para que a gente possa concluir, vamos utilizar o caso do consumo de café. O que seria o hábito? Tomar café todos os dias de manhã. O que seria compulsão? Tomar café várias vezes ao dia e não conseguir saciar-se. O que significa vício? A necessidade de tomar café e produzir mudanças fisiológicas e psicológicas. E, finalmente, o que seria dependência? Parece o vício, mas aqui o corpo se adapta e cria defesas às substâncias. Pergunta de número 5. O vício pode levar a pessoa a ter transtornos psicológicos? Sim. Metade dos pacientes com dependência química tem doenças psíquicas associadas, aponta o estudo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Foram analisados os perfis de 1.300 pacientes tratados nos últimos 3 anos na Unidade Estadual de Álcool e Drogas do Hospital Lacan, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Entre as mulheres, o percentual é ainda maior. 56% apresentaram doenças como depressão, bipolaridade e transtorno obsessivo-compulsivo. Entre os homens, o índice foi de 50,1%. De acordo com Sérgio Tamay, coordenador da área de saúde mental da Secretaria, a pesquisa confirma estudos internacionais sobre o mesmo tema e aponta para a necessidade de desenvolver uma assistência especializada para esses pacientes. Não é um perfil de população desprezível. É necessário um ambiente mais protegido e profissionais que tenham especialização e dependência a drogas, mas também têm que estar familiarizados com os atendimentos de pacientes com esses outros transtornos psiquiátricos, disse o profissional. O coordenador destacou a necessidade de um ambiente adequado, tendo em vista que pacientes depressivos com associação ao uso de drogas, por exemplo, são mais propensos ao suicídio.
O indivíduo internado em um hospital geral pode tentar se matar saltando pela janela. E não faz parte da rotina desses hospitais ter esse tipo de preocupação. É preciso ter pessoal especializado. Tamay destacou ainda a importância de muitos benefícios, de cuidados específicos com pacientes esquizofrênicos. Os estudos mostram que metade desses pacientes tem uma dependência a drogas associada. Nesse caso, a droga em si modifica o padrão da doença. O indivíduo esquizofrênico, que não é violento, pode se tornar violento a partir do uso da cocaína, por exemplo. É um dado que precisa ser levado em consideração também, explicou. As especificidades do tratamento de dependentes químicos, com associação a doenças psíquicas, ocorre também no tempo de internação dos pacientes. Essa população tem um tratamento um pouco mais complicado, mais do que triplica o tempo necessário de internação. O indivíduo que tem dependência a drogas isoladamente demora de 1 semana a 10 dias internado. Os pacientes com doenças psíquicas associadas ficam internados de 5 a 6 semanas. Finalmente, a relação entre a dependência química e as doenças psíquicas ocorre quando a pessoa consome entorpecentes ou álcool em excesso e desenvolve posteriormente transtornos mentais. O indivíduo que tem um transtorno mental está mais vulnerável a uma dependência a drogas. Como exemplo, o caso de um indivíduo com um transtorno de ansiedade que consome bebida alcoólica para relaxar. O uso, no entanto, piora o quadro de ansiedade e cria um círculo vicioso, fazendo com que seja ingerida uma quantidade cada vez maior. É a gênese do quadro de dependência, destacou. Pergunta de número 6. Cigarro, bebida e drogas afetam o espírito? Para que a gente possa entender essa questão, precisamos compreender que quando estamos encarnados, somos basicamente, 3 corpos em um. Corpo físico, o perispírito e o espírito. Esses 3 corpos estão intimamente ligados, molécula a molécula. E tudo que ocorre no corpo físico afeta o perispírito e afeta o espírito. E tudo que ocorre no espírito afeta o perispírito e afeta o corpo. Chamamos isso de via de mão dupla. Portanto, sabedores que somos todos, sem nenhuma exceção, que essas substâncias são nocivas à nossa saúde física e mental, naturalmente, quando fazemos uso de qualquer uma delas e elas afetam o nosso corpo físico, é questão de pouco tempo para que essa condição chegue a afetar o espírito. Pergunta de número 7. Os vícios podem ter origem em vidas passadas? Com toda certeza. O que a doutrina espírita nos esclarece é que o vício não está lotado necessariamente no corpo físico. A dependência química que nós desenvolvemos ao usar uma substância qualquer, ela afeta primeiramente, ela tem sua gênese, melhor dizendo, primeiramente no corpo físico, mas como dito anteriormente, está associado diretamente ao perispírito, que reveste o espírito. E ali fica armazenado esse vício. O que equivale a dizer que, quando um corpo físico transmite ao perispírito todas as sensações e no perispírito fica armazenado, com a desencarnação morre o corpo físico, mas mantém-se vivo o perispírito, que é o invólucro do espírito, que é imortal. Todas as sequelas, todas as condições armazenadas no perispírito irá influenciar na formação do próximo corpo de uma próxima reencarnação. O que equivale a dizer que o próximo corpo trará propensões, tendências, para que aqueles hábitos do passado, quando não foram resolvidos pelo espírito, voltem a acontecer.
Então, geralmente, a depender do vício que a pessoa desenvolveu, é necessária mais de uma reencarnação para que ele possa literalmente se ver limpo daquele ato pernicioso. Pergunta de número 8. Quais as consequências dos vícios depois da desencarnação? Isso é um fator extremamente complicado, porque vejamos bem, se as pessoas realmente tivessem noção do que elas estão construindo para o seu próprio futuro, com certeza evitariam ter vícios. Vamos entender algo importante. Se eu estou na Terra, se eu estou encarnado, se eu estou vivendo no mundo material, naturalmente eu consigo interagir com o produto material. Eu estou aqui na minha frente com um copo com água, eu posso pegar esse copo e sorver a água que está contida nele. Da mesma maneira, eu posso fazer uso de qualquer substâncias que vão criar um hábito, que vão gerar um vício e que vai, por assim dizer, escravizar a minha mente. Quando eu desencarno, eu levo comigo, registrado no meu perispírito, todas as sequelas causadas por esse hábito. Por exemplo, se eu sou alcoólatra e passo aí 30, 40 anos da minha vida fazendo uso de álcool, é sabido por todos que esse álcool que já começa a ser digerido já nas papilas da língua, vão causar uma série de problemas, desde a minha língua, passando pelo meu esôfago, estômago, intestinos, reto, ânus ou intestinos, circulação sanguínea, rins, bexiga, uretra. Onde quer que essa substância passe, sem falar que quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai afetar diversas células, que vão afetar diversos órgãos e tecidos, todas essas consequências estão sendo registradas no perispírito. E sendo o perispírito um corpo semimaterial que está ligado ao corpo físico molécula a molécula, ele precisa de outra reencarnação para poder, por assim dizer, cicatrizar essas mazelas causadas pelas substâncias. Só que quando eu desencarno, eu não consigo pegar o meu copo e sorver a água quando eu faço aqui, porque eu estou num plano diferente, de vibrações diferentes. Mas eu carrego comigo o meu perispírito, porque é ele que é o invólucro, ele que é a roupagem minha, o espírito. Se eu já não consigo fazer uso das substâncias, porque eu estou habitando um mundo que vibra no padrão diferente, mas eu trago comigo aquele vício, é muito fácil entender que o sofrimento é gigantesco. Então, as primeiras consequências dos vícios depois da desencarnação é justamente a abstinência, é justamente a dor e o sofrimento causado pela impotência, incapacidade de fazer uso daquela substância. Pergunta de número 9. Quais as sequelas que o vício pode causar em próximas reencarnações? Temos aqui uma outra pergunta parecida. Quais os efeitos que o vício nessa vida pode acarretar a vidas futuras? Bom, na resposta anterior, eu parei propositalmente na parte onde, desencarnado, eu carrego ainda aquela dependência psicológica ou a sensação da dependência física e estou impossibilitado de fazer uso das substâncias, porque no plano espiritual não existem essas substâncias de maneira que eu possa fazer uso delas. Só que as sequelas, os desajustes que foram causados no meu perispírito durante a reencarnação anterior,
através do uso de substâncias, como, por exemplo, o álcool. E hoje a gente está vendo aí jovens e adultos fazendo um uso indiscriminado do narguile, que é muito pior do que o cigarro. Essa condição que permanece no corpo perispiritual vai ajudar na formação do próximo corpo, na próxima reencarnação. Porque quem influencia na formação do próprio corpo é a forma, é o modelador biológico. Como o próprio nome diz, modelador biológico, ele é a forma, ou melhor, ele é a forma que dá a forma do próximo corpo. E se o perispírito está sequelado pelas ações causadas pelo uso do álcool ou pelo uso do fumo ou de qualquer outra substância, ele vai imprimir no próximo corpo aquelas mazelas que eu mesmo causei em uso passado. Agora, o que advirá disto é um leque muito grande. Porque, por exemplo, vamos supor que eu consegui desenvolver uma cirrose hepática com o uso indiscriminado do álcool. Com toda certeza, quando o meu perispírito imprimir a nova forma do próximo corpo, eu terei um fígado com severas doenças, quando não, já uma cirrose ou alguma doença hepática já congênita. Se durante o uso de substâncias, seja cigarro, drogas ou mesmo álcool, quando essas substâncias ganharam a minha circulação sanguínea e atingiram órgãos, como por exemplo o meu cérebro, e ali fizeram estrago em neurônios, se eu trago aquela sequela no meu perispírito, naturalmente, uma próxima reencarnação, eu posso nascer com graves problemas congênitos de ordem mental. Eu posso nascer um deficiente mental. Alguma pessoa que tem extrema dificuldade de raciocínio, ou de memorização, ou de outras lidas naturais, de onde parte das diversas partes do cérebro o seu funcionamento. Então existe uma série muito grande, um leque muito grande de condições que pode vir infringir a pessoa que faz uso abusivo ou que desenvolve algum vício. E esse é o problema geral, porque a maioria das pessoas não tem essa noção. A maioria das pessoas que tem essa noção, às vezes, não acreditam que com ela vai acontecer. E sempre acontece. Pergunta de número 10. O vício por uma bebida ou de outro tipo pode ser uma prova nessa vida? O vício de uma bebida ou de outro tipo de substância pode ser uma prova nessa vida? Primeiramente, nós precisamos compreender o conceito de prova. O que seria uma prova segundo a doutrina espírita? Primeiro, são todas as situações onde eu tenho condição ou capacidade de aprender algo. Isso é uma prova. Segundo, são todas as condições ou situações que me testam para saber se eu estou pronto, se eu estou seguro ou se eu evoluir num ponto. Isso é uma prova. Então, a pergunta é, algum tipo de vício, seja ele o álcool, por exemplo, pode ser uma prova dessa vida? Sim. Como eu disse anteriormente, um viciado, às vezes, ele passa 1, 2, 3, 4, 10 reencarnações para conseguir se livrar do vício. Geralmente são reencarnações recheadas de muita dor e sofrimento, tanto no plano físico, por conta das sequelas ou das limitações impostas pela colheita do plantio infeliz, seja no plano espiritual, pelo sofrimento de continuar ou manter o vício, sem com isto conseguir fazer uso da substância. Então, através desse sofrimento, a criatura acaba por evoluir, acaba por ter a consciência de que precisa superar aquele vício. Chega um ponto onde está sendo traçado o planejamento reencarnatório daquele espírito depois que sofreu uma série de reencarnações lutando contra o vício.
em que ele fala assim: eu acho que eu estou pronto, ou ele afirma que está pronto, que venceu o vício, que não mais irá cair naquele buraco. Então, invariavelmente, ele pede para que seja testado, de modo que ele possa nascer, por exemplo, numa família de alcoólatras, ou, por exemplo, ter na sua programação espiritual trabalhar no bar, trabalhar numa empresa que vende álcool, enfim, vivenciar uma situação ou uma condição onde ele vai ter uma convivência diária com aquilo e poder, assim, provar para si mesmo que já superou. Agora, como a pergunta disse, se o vício pode ser uma prova, não. Ninguém é programado para cair, para falir, para errar. A nossa programação sempre é feita de forma a nos dar condições de buscar a perfeição, ou melhor, de buscar o aperfeiçoamento, jamais para cair. Ninguém nasce predestinado, por exemplo, a praticar algum vício, como também ninguém nasce predestinado a praticar um crime, como também ninguém nasce predestinado a se viciar. Agora, vencido o vício, a pessoa pode sim pedir para nascer no meio entre viciados, para que ela possa, por fim, comprovar para si próprio que já superou aquela etapa. Pergunta de número 11. Os vícios podem ser conservados no perispírito? Se sim, como fazer para que eles sejam retirados dali? Uma segunda pergunta similar. Os vícios fazem mal somente para o nosso corpo físico? Bom, de certa maneira, nós já respondemos essas perguntas anteriormente. Mas é bom aprofundar. Nós precisamos entender que o vício ele é adquirido pelo espírito encarnado, fazendo uso do seu livre-arbítrio. E esse vício, ele pode ser disparado pela dependência física, pela dependência psicológica, ou por ambos, pelas duas dependências. No entanto, instalado o vício, ele reside na mente que controla o perispírito. Só que a sensação da dependência física, ela é refletida do corpo físico para o perispírito. Então, sim, o espírito conserva no seu perispírito aquelas sensações físicas. E voltando à resposta primeira, quanto mais animalizado é o espírito, mais apego ele tem, mais ligação ele tem. Então, a maneira que isso ocorre para ser retirado dali é através de novas reencarnações. Porque sendo o perispírito um corpo semimaterial, ele precisa de uma reencarnação material para poder fazer o que nós chamamos de limpeza. Agora, essa limpeza, ela não é feita entrando no chuveiro e passando sabão. Obviamente, esse nome é simbólico. A limpeza se dá através do burilamento do comportamento e dos pensamentos da pessoa. Sem muita disciplina, boa vontade e muita luta, a pessoa não consegue se desvencilhar de um vício. Ele não consegue, como dizemos, se limpar desse vício se ele não fizer a construção de um contra-hábito. Se ele não promover a sua libertação daquela escravidão que é o próprio vício. Pergunta de número 12. Toda pessoa que possui um vício, ela é obsidiada? É uma pergunta interessante, porque vejamos. Vamos recordar que agora há pouco nós falamos de que ao morrer o corpo físico, as dependências, principalmente psíquicas, psicológicas, se mantêm no espírito. A pessoa sai do plano físico para o plano espiritual, levando aquele apego, levando aquela necessidade de fazer uso da substância. Só que chegando no plano espiritual, ele não tem a cervejinha, ele não tem o narguilha, não tem a substância, seja ela qual for, porque o interessante
que até agora a gente estava falando de usos de substâncias, mas é importantíssimo deixar claro que a gula é um vício tão ou mais poderoso do que o álcool e o fumo. Tanto que nos Estados Unidos o governo americano está investindo em campanhas com um número muito maior de aporte financeiro no combate ao uso do açúcar, porque está fazendo muito mais mal, causando muito mais doenças do que o álcool. E como é o do governo que paga através dos planos de saúde públicos, se fosse no Brasil o INSS, o tratamento dessas pessoas, é mais barato ele investir na prevenção do que no tratamento. Então, sim, também o açúcar, a comida em excesso, tudo isso são vícios que a pessoa leva quando desencarna, e não podendo fazer uso disso no plano espiritual, resta a esse espírito muito materializado se aproximar das pessoas que fazem uso. Porque imaginamos, por exemplo, alguém que acaba de tomar um banho e passa um perfume francês. Ele entra numa sala e recende aquele cheiro, aquele aroma. E as pessoas que estão próximas dele percebem aquilo sem necessariamente estar vendo a substância que está exalando. Quando nós fazemos uso, por exemplo, de álcool, nós exalamos uma espécie de substância espiritual, que agora não vai dar muito tempo de entrarmos nesse assunto. Mas entendendo que nas mitocôndrias celulares está a produção do ectoplasma, que faz parte, ou melhor, que dá condições aos espíritos de promoverem materializações ou outras situações congêneres, a pessoa que está fazendo uso do álcool, das drogas, do fumo ou de qualquer outra condição, ela literalmente exala aquele aroma psíquico, por assim dizer, do qual os espíritos viciados, que estão no plano espiritual e não têm condição de fazer uso, se aproximam para tentar diminuir um pouco a sua dor, o seu sofrimento. Com isto, resta a esses espíritos conviver com as pessoas que têm vício, porque para quem está no deserto sem água há 20 dias, qualquer colherzinha de água fresca alivia um pouco a dor. E é isso que eles buscam. Eles buscam, através do uso dessa pessoa, um pouco do seu alívio. Só que uma colherzinha nem sempre resolve o problema, para não dizer nunca resolve o problema. Eles então acabam psiquicamente influenciando aquela pessoa para que ela use mais. No caso do álcool, a pessoa passa a ter muito mais vontade e necessidade de beber em momentos nada a ver, de beber em situações onde ela acabou de beber, mas ela chega em casa, por exemplo, dá vontade de beber de novo. Muitas vezes são pessoas que passam o dia inteiro bebendo e ao final do dia sequer estão tão bêbadas assim. Por quê? Literalmente estão dividindo aquele álcool com uma série de espíritos. Então a questão da obsessão, ela é um efeito natural do vício, porque nós atraímos para próximo de nós aqueles que estão na mesma faixa vibratória e de pensamento. Pergunta de número 13. O tratamento espiritual ajuda na liberação de vícios como o alcoolismo? Bem, o tratamento espiritual ele é extremamente eficiente, porque ele trata os espíritos que acompanham o viciado, ao mesmo tempo que trata o espírito viciado. Só que tem um detalhe. Vamos fazer uma analogia. Suponhamos que o Claudinho esteja muito gripado, com a garganta infeccionada. Ele pode, numa farmácia, tomar lá um anti-inflamatório, um antibiótico, mas ele chega no estúdio e coloca o ar-condicionado a 16 graus, bem em cima da cabeça dele, e coloca do lado 1 litro de água gelada. Ele não vai sarar. Por quê? Porque mesmo que a medicação esteja agindo no seu corpo, as atitudes, os atos dele, faz com que essa medicação não seja o suficiente. É a mesma coisa no tratamento espiritual. Ela é eficiente e ela auxilia muito desde que a pessoa mude de postura, mude de comportamento. Geralmente, trabalhos de desobsessão
conseguem afastar vários espíritos da presença daquele viciado. Mas de duas, uma, ou esses espíritos retornarão, ou outros aparecerão. Então o tratamento espiritual ele não é milagroso como muita gente imagina. Ele é uma ótima ferramenta, mas se a pessoa não souber utilizar a ferramenta, de nada resolve. Pergunta de número 14. Como uma pessoa pode se desvincular de qualquer vício? Para que a gente possa ser mais prático e rápido, porque o Claudinho já sinalizou ali que a gente tem só mais 20 minutos de programa, vamos colocar aqui por tópicos. Primeiro, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é procurar o tratamento médico. A segunda coisa, procurar ajuda psicológica. No tratamento médico, ele encontrará medicamentos que auxiliará na reposição daquelas substâncias que causam o vício e, portanto, poderá ser promovido uma espécie de desmame, que pode ser a curto, médio e longo prazo. Com a ajuda psicológica, a pessoa pode se fortalecer no sentido de querer ou ainda de conseguir enfrentar aquela situação a fim de libertar-se. No entanto, de nada vale esses tipos de tratamento se a pessoa não mudar o seu ciclo de amizades. Porque principalmente os amigos de farra, de boteco, de roda, de narguilha, etc., são aqueles insistentes. São pessoas que são amigas apenas enquanto você estiver usando ou estiver dando condições a eles de usar. Quando você realmente precisa deles, ninguém vai te ajudar, porque não são amigos. São apenas colegas de vício. Por isso é fundamental mudar o ciclo de amizade, porque você não corre o risco de cair na tentação através do incentivo desses falsos amigos. O próximo passo é mudar de ambiente social, os lugares que você frequenta, porque de nada adianta também a pessoa querer sair do álcool e não sair dos botecos, não sair dos restaurantes, não sair das baladas, não sair dos churrascos, que geralmente são regados a muita cerveja e chopp. E por fim, procurar ajuda espiritual pelo motivo que nós dissemos ali atrás. Pergunta de número 15. O uso de drogas e álcool entre os jovens é um escape para fugir da realidade. Como mudar isso? Primeiro que a fuga da realidade é o principal argumento de quem faz uso de alguma substância. No entanto, que tipo de fuga é esta que a pessoa não sai do lugar e quando volta, o que ela fugia continua lá aguardando e às vezes até mais grave? Na realidade, o problema dos jovens passa pelas questões psicológicas, educacional e religiosa. Na questão psicológica, a adolescência é um período de formação da personalidade, onde o jovem busca se firmar ou ser aceito no grupo ou na sociedade. Para isso, tende a buscar atos e atitudes que julga ser demonstração de virilidade, de poder, de superioridade, ou até mesmo de força para chamar atenção ou se destacar. Ao mesmo tempo que é o período das descobertas, onde ele é estimulado às experimentações de toda a ordem, principalmente pela influência atual das redes sociais. Educacional, os pais são os espelhos dos quais os jovens apoiam sua vivência. A tendência natural é de um filho seguir os exemplos do pai. E, infelizmente, um grupo muito grande de pais, na atualidade, não são exemplos para os filhos, além de relegar sua criação a professores, ajudantes domésticos e até mesmo a internet. E, por fim, a religiosa. Eu, Carvalho, já tive a oportunidade de buscar o resultado do estudo da Universidade de Duke, onde quiseram pesquisar por que jovens dos cursos de medicina entre 20 e 23 anos, uns caem em vícios e outros não. O que chegaram à conclusão é que todos os jovens que estiveram com seus pais dentro de algum tipo de evangelização religiosa, de qualquer religião, foram aqueles que se fortaleceram o suficiente para não cair nos vícios. Finalmente, o Espiritismo contribui para a cura dos vícios? O Espiritismo contribui sim, mas também qualquer outra religião, pelo motivo que nós acabamos de falar. Eu, Carvalho, desconheço uma pessoa que, mergulhada nas atividades doutrinárias de sua religião, possui algum tipo de vício severo. No entanto,
O conhecimento espírita ajuda na libertação porque demonstra o que aguarda pela frente o viciado. Porém, saber é diferente de ter consciência. Nem todos que sabem lutam para se libertarem. É fundamental que nós aprendamos, mas mais ainda que coloquemos em prática o que nós aprendemos. Eu gostaria de convidar a todos, enfim, para que a gente possa agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui em mais um programa, pela oportunidade de mais esse aprendizado. Pedir as bênçãos ao Mestre para todos aqueles que guardamos em nossos corações, em nossos pensamentos. Pedir as bênçãos para mais esse resto de semana. Que nós possamos ter condições de sempre tendo como norte o Evangelho de Jesus, enfrentar e vencer os desafios e as dificuldades. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado a você que teve a paciência de nos acompanhar. Que Jesus nos ilumine a todos e que assim seja.